Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios que leva até você todo aquele conteúdo sobre gestão de empresas, empreendedorismo, vendas, relacionamento com o cliente que eu, você gostaríamos de ter sabido antes, para que a gente não cometesse os erros que nós cometemos e que a gente pudesse acertar com as ações, os aprendizados, as lições dos convidados que a gente recebe aqui, gente que está com a pele em risco, gente de negócios de sucesso e que tem muito a agregar para a gente nos nossos negócios. E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui, que eu vou já apresentar para vocês, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores que mantêm esse episódio no ar. Então, eu queria agradecer aqui a 2P Treinamentos, que é uma empresa de treinamentos corporativos que leva até vocês qualificação e desenvolvimento de gestores e equipes comerciais. Então, se você está com aquela equipe que não bate meta, ou então que fica lá com aquele comportamento, vendedor golfinho, né? Sobe, faz uma graça, bate meta e afunda de novo. Você está precisando desenvolver sua equipe comercial com a 2P Treinamentos. Então, a gente tem o link de acesso a 2P Treinamentos na descrição desse vídeo. Então clica lá, aciona o pessoal que eles vão te dar toda a atenção e levar uma solução personalizada até vocês. E a gente também tem o patrocínio, olha aí, ó, combinado aqui, passando na tela, da Golden Cloud, que tem soluções em cloud computing, leva até você. O que é isso, Lucas? É computação nas nuvens. Então você precisa, muitas vezes, até só de um backup das suas coisas. Gente, um backup salva. Olha, eu já vi muita gente tem muito problema porque não tinha um backup, né, das suas. Sabe aquela planilha que você não vive sem ela? Você já imaginou perder essa planilha? A planilha da tua gestão financeira que tu ainda não profissionalizou? Pois é. Essa planilha, se você não tiver um backup e não tiver não só isso, várias outras possibilidades de solução, seus documentos, uma segurança, um próprio você se proteger de ataques de hackers na internet. Então, se é o seu negócio precisa desse tipo de segurança, fala com o time da Golden Cloud. Também tem o link na descrição aqui desse vídeo e vocês vão conseguir ter um acesso à melhor solução de computação nas nuvens que vocês vão poder ter acesso aí no mercado. Tudo que há de mais moderno que vocês vão encontrar, vocês têm lá com a Golden Cloud. Então acessa lá, @GoldenCloudTech, que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, gente, vamos falar agora da nossa. E a gente também tem um apoio aqui, claro, da HubX Studio, né? HubX Studio que leva até vocês toda essa qualidade de som e imagem que faz todos esses episódios do Aí Sim Podcast, a gente nesse ano de 2025 com um cenário novo e toda a vida aqui tem uma novidade aqui para vocês. Se vocês quiserem produzir o conteúdo de vocês, fala aqui com a galera da HubX Studio. Então, deixa eu apresentar a nossa convidada. A gente sempre faz aqui um drama, mas todo mundo já sabe, né? Porque foi divulgado, porque já tá lá a foto em todo canto. Vai gerar expectativa. É claro. Então eu estou aqui com ela, que é psicóloga de formação, especialista em saúde mental, com atuação em psicologia organizacional e clínica, diretora da Liber, atleta há 30 anos, ex-diretora e fundadora do Centro de Treinamento One Club, em Maranguape, e da Arena Maldivas de Beach Tennis, apaixonada por empresas. Eu estou aqui com ninguém menos do que Liz Souza. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada, Lucas. Que apresentação imponente. Adorei. Eu não falei nada mais do que a verdade, né? E bom, sempre que eu digo que eu sou atleta há 30 anos, as pessoas ficam, quantos anos tu tem? Eu falei, eu comecei cedo, gente. Na barriga da minha mãe eu já estava ali, porque eles eram atletas, os meus pais. Uhum. Então, a história do atleta já vem aí quase desde que eu nasci. Muito bem. E aí, Liz? Liz, a gente vai começar esse papo de hoje com a pergunta que dá nome a esse podcast. Qual foi o grande momento aí sim na carreira da Liz? Meu grande momento aí sim foi um momento de tomada de decisão, de mudança de negócios para alavancar minha carreira e que tinha muito a ver com cultura, que era sair de onde não estava me fazendo bem, que era uma sociedade, inclusive, e partir para um outro desafio que eu ainda não sabia qual era. Me lancei no mundo, esperei que o mundo dissesse o que era que ia acontecer
E tive grandes surpresas com isso. Então foi um dos grandes momentos de tomada de decisão difícil, mas foi um momento, aí sim, vira uma chave, vira um negócio. Isso está com quanto tempo? Tá com cerca de 3 anos. 3 anos. 3 anos. Foi a virada para ida para Liber? Foi a virada para que não sabia que era para ir para Liber. Uhum. Eu só sabia que eu precisava sair desses negócios que eu tinha fundado, montado, inclusive da carreira que era dentro da clínica também, por uma questão que era de cultura. Que eu ainda não entendia muito bem que era isso, mas um desalinho de cultura, de estratégia de sociedade, de para onde levar um negócio. E aí foi um momento em que eu percebi que minha saúde estava em jogo e que era necessário tomar uma decisão. Depois da tomada de decisão foi que a Liber apareceu. Então eu não sabia que ia ser a Liber que ia aparecer no meu caminho, mas através de amigos, outras empresas parceiras, relacionamento, que é o que a gente constrói muito forte, sim, eu cheguei à Liber e foi sim um desses momentos mais ou menos há 3 anos. Boa. 3 anos. Muito massa. Bom, e a Liz já trouxe aqui vários spoilers sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje, que é exatamente sobre cultura empresarial. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que tem desafios com gestão de pessoas, que esse é o primeiro de uma série de episódios que a gente vai tratar só sobre gente e gestão. Então, acompanha aí. A gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre cultura, mas a gente vai falar sobre diversos outros temas nessa nossa série. Vamos falar aí sobre a parte de contratação e onboarding, vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento, vamos falar sobre desenvolvimento de liderança, vamos falar sobre muita coisa bacana que você que tem esses desafios no seu negócio não pode perder. A gente vai montar uma playlist organizadinha, estruturada no nosso canal no YouTube, onde você vai poder encontrar todos esses episódios e maratonar eles. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve no YouTube, procura lá, @AiSimPodcast no YouTube, se inscreve, se você estiver nos acompanhando pelo Spotify, né? Se inscreve, já deixa a tua curtida nesse episódio aqui, encaminha para a galera e avisa para eles. Esse é só o primeiro de uma série de episódios sobre gente e gestão. Beleza? Então, vamos bater o nosso papo aqui. Mas, Liz, você falou um pouco aí antes do início. Eu queria saber, antes da gente falar da empresária, eu queria saber da pessoa, né, por trás da empresária. Inclusive, na sua descrição tem aqui atleta há 30 anos. Então, quem é a Liz sem falar do que ela faz? Eu sou uma pessoa muito simples, muito objetiva, levemente paciente. Não vou dizer que sou, porque você fala que é psicólogo, vai dizer assim, muito paciente. Não, sou levemente paciente. Nem para todas as coisas eu sou paciente, mas sou uma pessoa extremamente otimista e esperançosa. Eu não consigo olhar para o futuro se não for... Pode ser o perrengue, a dificuldade que for. Eu não olho para o futuro se não for com esperança nem otimismo. Então, acho que uma das coisas que muito me caracteriza é... Eu sou otimista inveterada. Não tem... Muito dificilmente alguma coisa tira o meu otimismo, nem esperança. Muito. Muito bom. O quanto você acredita que o esporte tem um papel nisso daí? Cara, Lucas, totalmente. Totalmente. Na verdade, em quem eu sou. Antes de ser profissional para qualquer área, na infância ainda eu já estava no esporte. Então, o esporte me formou, e isso eu falo incontáveis vezes. O esporte já me tirou de muitos lugares difíceis na minha vida, já me colocou em vários outros muito positivos, mas o esporte formou quem eu sou. Então, ser uma pessoa otimista e positiva é entender que nem sempre o jogo que você tá melhor preparado é o que você vai vencer, nem sempre aquele que você não tá bem preparado também você vai perder, mas você tem que acreditar porque só termina no último ponto. Eu jogo vôlei há mais de 30 anos, então só acaba no apito final do juiz, quando a bola cai no final, lá no último ponto. Eu vou acreditando no 24-24, ou menos que isso, lá perdendo de 10 pontos de diferença. Muito bom. Tem jogo, bom. Tem jogo. E é uma das coisas que eu muito digo. Aí é jamais no beach tênis. Bora que tem jogo. É isso. Gente, eu sou o louco do esporte também, né? A minha vida inteira. Eu comecei praticando natação porque eu era asmático, né? Só que dessa brincadeira eu pratiquei natação por 7 anos seguidos. E aí, todos os esportes que eu entrei, eu pratiquei ele por muito tempo, né? Saí da natação, aí pratiquei 2 anos de handball, aí, enfim, musculação durante algum tempo, mais atividade física ali, e aí voltei para os esportes,
pratiquei Muay Thai durante 4 anos, boxe durante 3 ou 4 anos também. E agora estou na corrida, né? Ultimamente a minha A que rotina... tá em alta é a corrida agora, para você. E a corrida, na verdade, chegou via pandemia, né? Porque era o único esporte que dava para fazer ali e aí ficou. Mas é muito essa construção da mentalidade. Eu brinco que todo treino é uma lição diferente, né? Todo treino você tira uma lição, você tira um aprendizado, você arranca um pouco mais de você, você se conhece um pouco mais. Eu digo que eu gosto de correr sem fone, porque é para você ir percebendo seu corpo, ir percebendo as mudanças, as dores que vão aparecendo e você ir ajustando aquilo dali. É muita coisa boa que acontece e você que não pratica um esporte aí, pratique, porque você vai ter muitos insights para levar não só para o seu negócio, mas para a sua vida. Com certeza. E Liz, entrando no nosso tema de cultura, né? A Liber faz esse trabalho de implantação de cultura, mas eu sei que a Liber não faz só isso. O que mais que vocês entregam e como é que funciona esse trabalho de implantação de cultura nos negócios? O que a gente muito mira na Liber é clarificar culturas, porque a cultura já existe naquele negócio, mas boa parte das vezes ela não é clara, nem para a diretoria, nem para gestores, nem para o time e, obviamente, nem para o mercado. Então, a gente clarifica, é um trabalho investigativo de pesquisa de clima, esse desenho de cultura e as práticas de fortalecimento de cultura, disseminação de cultura, fazendo com que aquela cultura ela não seja só no papel. Não é só aquilo que está escrito e que fica, tem que ser estratégia de negócio. Então, tudo que envolve pessoas, cultura e clima, a gente atua. Clarificação de cultura, fortalecimento de cultura, gestão de pessoas, lideranças, que quem faz gestão de pessoas é líder, então ele precisa estar muito alinhado à cultura desse negócio. Mentorias e trabalho com a diretoria especificamente para estratégia em cultura. E, obviamente, a gente tem o braço do RH, que antigamente chamava de RH, e que eu fico toda vida a gente fala só porque é a didática e todo mundo vai entender. Mas é o setor de gente de gestão ou desenvolvimento humano organizacional, é o braço do fortalecimento de cultura. Então, liderança, gestão de pessoas, gente gestão, cultura organizacional, diretoria, é com tudo que a gente trabalha. Vocês entregam. Muito bacana. E, enquanto você falava aí, eu já vinha, se esse episódio tivesse 2 horas de duração, eu acho que eu não ia fazer todas as perguntas que me vêm à mente aqui. Mas vamos bater um papo sobre isso, porque eu trabalho também, né, com consultoria e desenvolvimento mais voltado para o braço comercial das coisas, e a cultura do negócio acaba impactando muito dentro desse trabalho de desenvolvimento de equipes comerciais. E muitas vezes eu precisei, inclusive, chamar vocês. Olha, vocês estão precisando do serviço da Liber antes, né, para a gente poder fazer um outro trabalho aqui, porque se você faz um desenvolvimento da equipe comercial aqui, mas a empresa não tem a cultura certa, às vezes você acaba trazendo um choque ali de realidade para o que a empresa vive dentro da rotina deles. E eu quero começar com esse questionamento. O cara que está do outro lado, que diz assim, rapaz, esse negócio de cultura... E a minha empresa tem cultura. E aí eu queria perguntar isso. Existe empresa sem cultura? Né? E como é que o empresário que está do outro lado faz para identificar isso daí? Show. Não tem empresa sem cultura. Não tem. Cultura são todas as práticas que norteiam, as rotinas que a gente tem, os rituais e principalmente a identidade organizacional. Eu posso ter uma empresa sem uma identidade organizacional clara, missão, visão e valores. Mas sem cultura, que é o conjunto dessa obra toda, não. A grande questão é que muitas vezes ela não está clara. Eu faço ritos e rituais na empresa, mas não sei bem para quê nem por quê. Eu tenho uma forma de me comunicar na empresa, que isso também é cultura, mas que um setor se comunica de uma forma, outro setor se comunica de outro, e aí eu não tenho uma cultura unificada. Então, não tem empresa sem cultura. Tem muitas vezes empresas sem a cultura muito clara e sem uma cultura estratégica, que aí é onde entra, por exemplo, na questão das vendas. Se eu tenho uma cultura de uma empresa que não tem essa pegada forte de vendas, mas a minha atuação é vendas, a cultura do seu negócio não tem estratégia nenhuma para o resultado que você quer ter dentro da empresa que você montou. Sim. Então... E aí, me fala uma coisa. Eu tô sempre fazendo perguntas aqui, me colocando no lugar do empresário que está do outro lado, tá certo? Vamos entender uma coisa. Eu olho para minha empresa,
tá certo? Eu tô guiando a minha empresa, né, querendo um resultado, aí eu olho, você tá falando isso daí, e eu caio em mim agora e eu digo, rapaz, a cultura que tem dentro do meu negócio não é a cultura que eu quero ter. Quando você diz assim, Lucas, eu clarifico a cultura. Aí você clarificou pro cara, mostrou para ele, rapaz, a cultura do teu negócio é essa daqui. Aí ele olha e diz assim, rapaz, essa cultura aqui não é a que eu quero. Não é isso daqui que eu imaginava que era e não é isso daqui que eu imagino, que eu gostaria de ter. O que é que faz nessa hora? Qual o primeiro passo para eu poder implementar a cultura que eu gostaria que o meu negócio tivesse? Perfeito. Primeiro a gente vai entender por que a cultura chegou no ponto que ela tá. Se não é a que você gostaria, se não foi a que você visualizou, nem a que você acha que dá o resultado que você deseja no teu negócio, eu preciso entender como é que ela chegou ali. Porque provavelmente foi muito baseada no cada um faz do seu jeito. Troca de pessoas, rotatividade, quem sai leva um pedaço da cultura, quem entra traz a sua cultura, a cultura de outras vivências de trabalho. Então eu tenho que entender como é que chegou nesse lugar. A partir disso, a gente traça um norteador de, ok, então o que você quer para o seu negócio? Você que é o fundador, é o empresário, é o diretor. Não, eu quero o meu negócio em que ele tenha práticas, que a comunicação seja dessa forma, que os valores inegociáveis dessa empresa sejam esses aqui. E que a gente esteja com uma missão muito clara, que é um objetivo específico do porquê que a gente existe. Ok, a gente monta a identidade organizacional. Tá, depois a gente vai para... Então, só para a gente entender aqui. Então, para o cara que está do outro lado. O primeiro passo para ele seria montar essa identidade organizacional. Ou ajustar, né? Ele pode até ter, mas não está mais fazendo tanto sentido ali ou não é aquele desejo. O que envolve essa identidade organizacional? Vamos lá. Missão, objetivo, que é o objetivo da empresa. Para que ele existe? Eu gosto de pensar que toda empresa existe para resolver um problema social. Então, assim, ninguém abre um negócio se não for para resolver uma questão que a sociedade está demandando. O mundo demanda uma questão. Mas a empresa precisa ter um objetivo muito claro. A missão do meu negócio, e cada uma tem a sua, porque é como identidade mesmo, né? Eu tenho a minha, você tem a sua subjetividade, o seu número de identidade RG. Então, cada empresa tem a sua, independente do segmento que ela atua. Eu vou para a missão, que é o objetivo, eu vou para a visão, que é bem para onde eu tô olhando mesmo. Daqui a 5 anos, 10 anos, onde é que eu quero colocar esse meu negócio? Onde é que eu quero que ele esteja? E os valores, que pra gente é o ponto mais delicado, que é tudo aquilo que é inegociável na empresa. E não adianta você colocar 10 valores. Ah, minha empresa tem 10 valores inegociáveis. Já não lembra, não sabe, não vai viver aquilo. É essa a questão. Você não só pode colocar lá, você tem que viver aquele negócio. Você tem que viver a missão muito clara e você tem que ter os valores não só percebidos por todo mundo, mas vividos desde a alta gestão até o colaborador numa hierarquia que está ali mais na ponta do negócio. Então começa com identidade organizacional. Não tem, é nome da coisa, né? A identidade é tudo que a gente é. Quando você fala de visão, você trouxe assim, onde é que você quer estar daqui a 5 anos? E aí, como eu transito por muitas empresas, aí a gente vê algumas empresas que já deram esse passo, tá certo? E aí o cara tem lá, missão, visão e valores. Só que quando a gente bate o olho na visão, eu gosto sempre de olhar a visão. Uhum. Porque se eu vou trabalhar para dar uma consultoria ou um treinamento comercial, eu quero ajudar esse cara a concretizar a visão dele. Boa. Então, eu sempre procuro a visão para dizer o que é que eu vou precisar fazer aqui para ajudar esse cara a chegar lá. E a gente vê, normalmente, grosso modo, 2 tipos de visão. Uma visão que o cara tem uma meta clara e ele diz assim, rapaz, eu quero faturar 5 bilhões por tanto tempo em tal ano, né? Então 2030 isso daqui, ou ser, né, isso daqui em 2030. Então a gente vê esses objetivos que a pessoa estabelece claro e ela dá um prazo para poder alcançar lá. E eu me deparo também com aquelas visões mais românticas, né? Ai, porque eu quero ser a referência de não sei o que tem mais lá e tal. E aí, qual é a certa, Liz? Você que trabalha fazendo essa implementação. Boa. Vale a meta que eu quero alcançar e estabelecer aquilo ali daqui a 5 anos? Ou eu ter algo mais sonhador e que ela vai sempre se distanciando à medida que eu me aproximo, porque ela é mais inspiracional do que algo como para alcançar? Qual é a visão de vocês? Tem que ter um objetivo claro. Eu tenho que ter um período, um prazo. Então eu não posso ser uma referência no Ceará.
Tá, mas quando? Em quanto tempo você quer isso? Qual é o prazo que você tem pra isso? E aí vem a questão do lado mais romântico. Como é que você sabe que você é referência? Então, eu vou colocar assim, eu quero minha empresa ser referência na cidade de Fortaleza. Como é que você sabe que você atingiu a visão se esse indicador de ser referência, ele não é tão palpável? A não ser que você vá descobrir qual é. A não ser referência em número de vendas, em faturamento. Aí, ok. Mas eu preciso ter uma visão muito objetiva. Se eu tiver uma visão romântica demais, eu não sei. É mais ou menos a gente dizer que a gente quer ir para a esquerda. Assim, não, vamos para a esquerda. Sim, mas a esquerda é muito ampla. Não, pois então vamos aqui olhar para a direita. É melhor a gente pegar aqui o nosso automóvel e virar para a direita. Mas a direita tem muitos caminhos. Eu preciso dizer a direita inclinada 90 graus para cá. Eu preciso, porque senão eu tô colocando as pessoas dentro de um barco e elas estão olhando para frente e para frente é muito amplo e é nada objetivo e eu não consigo ter métricas para dizer se eu cheguei na minha visão ou não. Nossa. Galera, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas vocês estão tendo uma aula aqui da Liz sobre a construção de identidade organizacional de vocês. Então, você que ainda não tem claro essa missão, visão e valores, a Liz está falando aqui pra gente, ó. Primeiro passo para você que olha para o seu negócio e não identifica a cultura que você gostaria de ter, então é construir essa identidade. Então essa identidade está clara, está comunicada, né, entre ou os sócios ou as lideranças, e essas lideranças levam isso até a equipe. Então fica esse questionamento inicial. E aí, Liz, eu vou para um outro movimento. Vamos lá, que hoje eu Bora vou... que é de cultura é um tema quente. E aí eu vejo negócios que já deram esse passo. Uhum. Mas só que, tipo, eles deram esse passo há uns 10 anos atrás. Uhum. Certo? O cara construiu. Ele foi lá, uma consultoria, há 10 anos, montou. Não, vocês têm? Temos, a gente tem sim. Onde é que tá? Tá aqui, deixa eu pegar aqui na gaveta. Aqui, tá procura, né? Tá anotado, tá aqui. Não, eu tenho certeza que a gente fez. E tá ou guardado na gaveta, ou fixado numa parede, no refeitório, em algum canto ali. Sendo que tudo que tá ali na parede, ninguém sabe, né? Nem decorado, digamos assim, e nem aquilo é realmente vivido. Então, como é que eu tiro isso do papel e coloco isso na rotina? Então... É nesse ponto que a gente diz que cultura é estratégica. Porque se você tiver uma cultura só para dizer que é um documento da tua empresa, e aí faz parte de toda a organização que você tem no teu negócio, não funciona. Tem até uma referência que eu gosto muito, eu sei que a gente vai chegar no momento de referências, mas assim, livros e leituras, eu li de Gestão do Amanhã, e ele era muito enfático quando ele dizia assim, se o teu negócio ele foi aberto há 20 anos e algumas práticas que você tem lá, elas não se atualizaram como gestão de pessoas, como cultura, pode esperar, o teu negócio vai passar maus bocados. Então, eu não posso deixar um documento de cultura. Eu tenho que fazer com que isso seja vivido todos os dias, através de procedimentos, processos, tomadas de decisão, estratégias. E aí eu vou entrar até num tópico de cultura mais específico, que é, por exemplo, endomarketing. Endomarketing é uma área dentro de gestão de pessoas, que é o marketing para dentro, que a gente chama de cliente interno. O primeiro cliente do negócio é o colaborador. Ele compra o teu negócio todo dia. Você tem uma relação de trabalho com ele, obviamente, mas ele compra o teu negócio. Então, a partir do momento em que, para ele não sabe o que ele está comprando, você só está fazendo uma troca de tempo e dinheiro. Você não vendeu para esse teu colaborador qual é o intuito desse negócio e por que ele acontece. Então, você não vendeu a cultura para ele. Quem dissemina a cultura é ele. Então, ele nunca vai vender aquilo que ele não comprou porque ele não sabe nem o que é. Então, eu preciso colocar em práticas, procedimentos, estratégias, rituais, rotinas, todos os dias. Todos. Senão, não é estratégico. E uma cultura não é estratégica, ela não é eficiente. Rapaz... Eita, segura aqui. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui agora, que agora a gente pedrada. Rapaz, Liz, é tão bom você falar isso. O cliente interno. Uma das coisas que eu digo quando a gente faz treinamento corporativo, e principalmente quando eu faço a reunião com o empresário inicial, o que é que a gente encontra? O cara quer aumentar as vendas. Aí ele quer aumentar as vendas e ele prepara uma campanha. Vou preparar uma campanha para o meu cliente. Vai ter essa promoção aqui. Aí a promoção é assim, se o cara comprar tanto, ou se um outro cliente me indicar tanto, ele vai ganhar um prêmio X. YZ lá, um negócio massa. Uma viagem. Eu disse,
Que sensacional, mas que prêmio massa. Aí eu disse, vem cá, e o teu vendedor que vendeu 10 vezes para essa pessoa aqui, ele vai ganhar o quê? A comissão. Eu disse, não, peraí. O cara que indica vai ganhar uma viagem mirabolante. E o vendedor que está aqui dentro da casa, ele não está ganhando nada. Não, mas ele já ganha a comissão dele. Eu disse, peraí, mas como é que tu quer engajar o cara dentro de uma ação? Eu disse, tu tá vendendo pro cara de fora, mas tu não vende pro cara de dentro. Se o teu vendedor não tá comprado contigo, como é que o teu cliente vai comprar dele? Como é que o teu cliente vai comprar de um cara que não tá comprado contigo? E eu disse, então, como é que está sendo a comunicação dessas campanhas? Aí veio a resposta que eu imaginava. Não, a gente comunica no WhatsApp. Como é que eu faço um lançamento de campanha por WhatsApp, gente? Não tem condição. Então, se eu vou lançar uma campanha para os meus clientes, eu preciso primeiro fazer um lançamento de campanha para a minha equipe. E a venda para a equipe é a primeira venda, é a venda mais importante. Se eu não estou com o meu time comprado comigo, como é que esse cara vai vender para o meu cliente? Então, eu inclusive, nos treinamentos que eu trato tanto com o empresário quanto com o time, eu digo para eles, todo mundo vende que o cliente tem que estar em primeiro lugar. Eu digo, não, em primeiro lugar tem que estar o teu colaborador. O teu colaborador vai colocar o cliente em primeiro lugar. Então, primeiro você trata bem esse cara que está aqui. Então, eu vejo muito isso acontecer nas minhas ações de forma específica, que é essa questão desse endomarketing. E não vai vender. E se você está esperando que a tua equipe entregue esse resultado sem você fazer esse trabalho, a coisa não vai render, não vai fluir. Eu ainda vou só um adendo no que tu colocou. Às vezes a gente ainda faz a premiação e fala assim, ok, Lucas, entendi tudo, então beleza, eu vou trabalhar aqui o meu colaborador, né, o meu cliente interno, então vamos promover a viagem para ele, para o pessoal, a comissão e tal. Aí você chega pro empresário e fala assim, mas ele quer viajar? O teu time quer essa premiação? Tem sentido essa premiação para ele? Por quê? Não, mas eu adoraria. Você adoraria. O seu time não. E vem cá, tem a ver com a cultura do teu negócio? Porque a cultura do teu negócio não tem nada a ver com esse tipo de premiação. Ela não tem o menor sentido uma coisa com a outra. Ai, meu Deus, Luiz, a gente tem que pensar em tanta coisa. Tem que pensar mesmo. Tem que pensar em muitas coisas estratégicas. Engajamento e atração de colaborador do cliente interno. Até uma campanha que eu faço de premiação, que seja, por exemplo, em vendas, a comissão, ok, é a estrutura do negócio e do acordo que você fez com o colaborador, mas você vai premiar, engajar, valorizar, reconhecer, tem que fazer sentido para aquela pessoa. Eu vou trazer um bastidor, eu disse, anota essa daí, que essa aí vai de graça. Viu? Então, eu vou trazer um bastidor, que é uma das coisas que a gente trata quando a gente faz essa construção de meritocracia com o time, que são duas coisas. Para que você tenha um bom portfólio de premiação na sua equipe, escute a sua equipe. E outra, essa comissão, premiação, construção de campanha, tu faz só o dinheiro sempre. O ideal, você pesquisa a tua equipe, então diz assim, o que você gostaria de ganhar? Até R$100, até R$500, até R$1.000, ou dependendo do perfil do teu negócio, se você premia mais do que isso, mas entende quais são as faixas, para tu estabelecer ali uma premiação diária, uma premiação semanal, uma premiação, né, mensal, trimestral, porque tu cria ali réguas e tu tem parâmetros daquilo que a equipe gostaria de receber, porque como você falou, muitas vezes aquilo que você quer premiar o teu time não é aquilo que ele quer receber, e às vezes você vai se surpreender às vezes o cara quer um jantar com a esposa. Exatamente. O cara quer quer ir pro cinema com o filho. Exatamente. Então o cara quer outra coisa e tu tá lá, dinheiro, e o cara já acostumou com aquilo lá. Né? Mas, aí vira uma grande barganha, assim, você às vezes cria um problema que você não precisava. Perfeito. Você cria um problema que não era... Já tem problema demais, não precisa criar mais um, não. É isso. Liz, e vamos lá. Dentro desse movimento de cultura, vocês já trabalharam aí clientes mais tranquilos, mais delicados. E qual foi, obviamente não precisa citar o nome da empresa aqui, mas qual foi o projeto mais desafiador para vocês de implementação de cultura?
Um dos projetos mais desafiadores, todos eles são muito únicos, né? Então, eu bem comparo, não é mal comparo, com o atendimento clínico, que é a experiência que eu tenho. Todo paciente que entra no consultório é uma experiência única. Ele pode dizer um diagnóstico, mas o diagnóstico dele é diferente do que de todas as outras pessoas. Isso, assim, é com a empresa. Eu vou trazer uma questão de uma empresa, a minha dificuldade, o meu desafio, e aí vocês já conhecem, vocês já trabalham com muitas empresas, é igual a de todo mundo. Não, a sua tem uma história muito particular. Então, a gente tem percebido atualmente, do ano passado para cá, que, por exemplo, o segmento da saúde, a área da saúde tem se movimentado muito para trabalhar a cultura, que é algo que, historicamente, até agora, a gente não via muito no mercado. Cultura de espaços de saúde, de clínicas, de hospitais, isso é necessário? E aí as empresas e os empresários, diretores, sócios começaram a entender que sim. E isso tem sido um grande desafio, não para a gestão de pessoas em si, mas para juntar esses pedaços que envolvem a especialidade saúde no mercado e fazer com que a cultura esteja muito clara, não só para o colaborador, não só para o paciente, que aí vai ser o cliente, mas também para os donos. Então, os grandes desafios é em mentalidade da diretoria, é no olhar daquele sócio, o investidor, aquele que faz parte do negócio, a diretoria ou a gestão que está mais à frente do negócio, de entender porque ela sabe que ela precisa de cultura. Ela já entendeu, até porque esse assunto está muito quente no mercado. Então, ela liga pra gente e fala assim, eu preciso de um trabalho em cultura. Quando você começa a trabalhar e fala assim, mas vamos pensar primeiro a tua mentalidade, como é que você enxerga as pessoas do teu negócio, os teus clientes internos, o teu próprio negócio, a gente começa a perceber alguns entraves. Então, quero cultura? Quero. Quero me trabalhar para entender sobre cultura e sobre a cultura do meu negócio? Nem sempre. E aí esse movimento vem trazendo, não só hoje, mas traz mais dificuldade. Com esse parêntese de que na área da saúde o pessoal está se movimentando mais para trabalhar a cultura. Então tem trazido alguns desafios, sim. Que bacana, muito bom. Quando a gente olha para esse movimento, né? Mentalidade. Você diz assim, a mentalidade do empresário. O empresário não tem... a gente vê tanto o empresário mais conservador, que é o cara mais tradicional, não, tem que trabalhar mesmo, o cara tem que fazer porque eu estou pagando já ele, já tem um emprego, tem um salário, tem tudo isso. E a gente tem esse choque de realidade com a mentalidade dessa mão de obra que está chegando no mercado agora. Sim. E que é uma eterna luta que a gente pensa que é de agora, que essa geração ela é muito diferente da anterior. E o que a gente percebe é que há alguns séculos que a geração anterior é bem diferente da nova geração que está chegando. Então, como é que vocês... Mas parece que talvez as redes sociais potencializaram mais ou Sim. deram mais visibilidade a tudo Sim. isso, esses choques. A pauta está mais em evidência, mas como é que você vê dentro dessas implementações de cultura esse discurso de resistência da geração Z em relação ao trabalho, a fazer o que precisa ser feito? E existe realmente essa resistência? Como é que vocês enxergam e encaram isso? Existe, em algum nível, a resistência, sim. E eu acho que ela é natural. É do processo de transformação do mundo. Eu vou tentar trazer de forma mais concreta o que a gente muito trabalha e tenta colocar nos nossos discursos. A primeira coisa é, gente, o mundo é esse, né? A Nina Simone tem uma frase que é, esse foi o mundo que vocês construíram e vocês vão ter que aprender a viver nele. Então, não dá pra gente ficar brigando com o mundo. Ah, porque é o mundo, ah, porque é a geração, ah, porque... Gente, é o mundo que a gente tem. Esse é o mundo que a gente tem. Essas são as pessoas que estão no trabalho, no mercado de trabalho. É assim, não dá para reclamar como se a geração Z fosse mudar. A gente tem uma experiência, por exemplo, de uma empresa que é de vendas, exclusivamente de vendas, formada também exclusivamente por uma geração Z. E a empresa cresce exponencialmente. É incrível. Assim, é um case de sucesso que enche o coração de esperança. E fala assim, funciona.
mas você vai se mobilizar e se ajustar no que for necessário, obviamente, não a tudo, para as gerações, tecnologias e mudanças do mundo do trabalho, porque se você não estiver disposto a isso, aí você pega um segmento específico do mercado, pessoas específicas, dizem por aí que a geração ali de 30, 40 anos atualmente vai ser a mais cara do mercado, porque ela é exatamente a transição de algumas gerações, ela traz um pouco ali da garra do trabalho, da vontade de trabalhar, daquela disciplina muito forte, com também mas vamos mexer aqui em algum lugar, qualidade de vida, ela traz uma transição, mas que traz muito resultado. E aí, por exemplo, quando a gente está em treinamento com gestores, todas as vezes se reclamam da geração. Porque é muito difícil a geração. Aí eu gosto de falar, né? Gente, seguinte, você tá como gestor. Esse é o teu time. Esse time vai te mostrar se você vai conseguir continuar sendo gestor ou não. Porque esse time não vai mudar. E eu posso até dizer, se você tá achando ruim, tende a piorar. Porque o que vem mais aí é de mais mudança, é de mais tirar a gente da cadeira confortável que tá e pedir algumas transições. Então, se você é gestor hoje, tá se sentindo com muita dificuldade para lidar com o time que tu tem agora e diz que é por causa da geração, da tecnologia, é melhor você começar a se mexer ou repensar se você quer continuar estando em gestão. Porque esse time, ele tá aí, ele vem crescendo cada vez mais. São as pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, a pergunta que a gente normalmente faz o que é que você está estudando sobre essas pessoas? O que você está lendo sobre a geração Z? O que é que você está tentando entender sobre como lidar, como se comunicar, o que é que motiva, o que é que movimenta, como tratar, né, essas pessoas? É como você falou, você vai encontrar geração Z extremamente engajada em algumas empresas e alguns negócios 100% presenciais, e você vai encontrar o cara que só quer trabalhar e diz que só quer trabalhar se tiver flexibilidade, se for de home office, se for assim assado. Então, e aí é onde entra a cultura. A minha cultura, ela vai se flexibilizar algumas necessidades ou não. Ou o meu valor inegociável é esse aqui do meu negócio, da minha empresa, e a gente vai segurar as pontas porque a gente acredita nessa cultura. E saber o quanto que você está disposto a aguentar o tranco aí. Você vai ter que sentir alguma dor. Exatamente. Ou você sente a dor da flexibilização, ou você vai sentir a dor da dificuldade um pouco maior para achar a mão de obra que você quer dentro daquele perfil que se enquadra ali, aquilo que você está estabelecendo. Mas se não tiver a cultura clara, você vai mudando a todo tempo. E é isso aqui. Aí eu boto minha empresa para cá. Vixe, aí mudou a empresa, mudou a tecnologia, mudou a geração, aí eu coloco minha cultura para um outro. Você vai adaptando, mas você não muda totalmente. Porque é a identidade do teu negócio. A identidade, ou a gente muda, a gente se adapta às novidades da nossa vida, né? A gente vai envelhecendo, vai passando por outras possibilidades de existência, a gente vai se adaptando. Mas mudar completamente da água para o vinho, com cultura, não. E Liz, uma das coisas que eu também transitando aí por vários negócios, a gente vê duas linhas, na verdade, muito, muito demarcadas, que é a linha de empresas família, empresas muitas vezes até muito permissivas, não, porque aqui todos nós, eles se entendem ali como um ambiente familiar e um cuidado muito grande com as pessoas. E por outro lado, né, que foi até uma cultura que o pessoal brinca muito, né, que é o modelo, o jeito Google de ser, né? Então, bem que eu não flexível, possível. Exatamente. E aí a gente tem uma outra linha que é uma linha mais voltada ali para o resultado, né? Mais focada para o resultado. Aqui ninguém é família, aqui a gente está aqui para entregar o resultado, né? Ninguém é romântico aqui e tal. E a gente tem ali duas linhas ali bem demarcadas e traçadas em muitos negócios. E a gente tem alguns cases de sucesso dos dois lados. E a minha pergunta para você qual é a certa? Tem certo? Não tem. Eu vou te falar que empresas familiares vão ter, obviamente, uma inclinação muito maior a ter essa cultura família, porque são empresas familiares, inclusive em sucessões familiares. Sucessão familiar é uma das pautas em que a cultura também ela sente muito. Porque a cultura da fundação dos familiares, por exemplo, dos meus pais e meus avós, ela vai transitando e quando chega na minha geração eu vou querer trazer algumas implementações. E aí, como é que fica a cultura do negócio? Então, em empresas familiares existe uma inclinação em ter uma cultura mais família. E ok, tá tudo bem, mas precisa de uma certa atenção. Porque
Trabalho é trabalho, família é família. Se você quiser ter os problemas que você passa na sua família, dentro do seu trabalho, porque família tem todos os seus desgastes em relação, tem as suas dificuldades em alguns momentos de vida com as pessoas que fazem parte dessa família. Se você quiser ter as mesmas questões que você tem na sua família no seu trabalho, aí você abraça e fala que tua cultura é bem familiar mesmo, que todo mundo aqui é irmão, é pai, é mãe, mas isso requer muita atenção. O teu chefe, o teu líder, teu gestor não é teu pai, não é tua mãe, não é teu tio, não é. É aquele gestor que está ali exercendo uma função, porque a gente acaba misturando muita coisa. Sim. Bem como a cultura do resultado. Empresas foram feitas para dar resultado. Ponto, assim, quando eu digo que minha paciência é levemente trabalhada, é porque é da objetividade. A empresa é feita para isso mesmo, ela tem que dar resultado. Se não der resultado, a gente vai fechar as portas. E isso mantém muitas famílias e muitos negócios, enfim. Eu preciso olhar para o resultado. Na família, na nossa família, não tem resultado, no seu afetivo. Né? A empresa ela tem que dar um resultado que é para além do afetivo. Ela tem que dar um resultado que é sustentabilidade desse negócio. Sim. Então, não tem um certo e errado. Tem os dois modelos, formas de fazer errado, e tem nos dois modelos, formas de fazer certo. Eu só preciso deixar muito alinhado com o objetivo do negócio, se eu quero ter uma cultura próxima de pessoas que se tornam ali mais familiares e com isso respeitando as relações, e para isso eu vou ter que ter comunicação mais clara, vou ter que ter um olhar hierárquico muito, muito bem desenhado, ou se eu quero a cultura da produtividade, mas sem desumanizar as pessoas. Então eu tenho que alinhar os dois pontos, mas certo e errado não tem. Tem nos dois, tanto certo quanto errado. Tem nos dois, né? Muito bem. Eu espero que você esteja tendo muitos insights, que esse conteúdo esteja fazendo sentido para você. Se tiver, eu tenho um convite para você, que é se inscrever no nosso canal, né? Seja no Spotify ou no YouTube. Se inscreve, compartilha esse episódio para outras pessoas que você quer ver crescer os seus negócios também. Tá? E não esquece de deixar o teu comentário, qual foi a principal lição, o principal aprendizado até aqui, que você vai estar ajudando a gente a fazer esse conteúdo chegar para ainda mais pessoas, e o seu feedback para a gente é muito importante para que a gente melhore os nossos episódios, o nosso conteúdo. Lembrando que esse episódio faz parte de uma série de episódios de Gente e Gestão que a gente vai ter aqui no Ei-Sim, beleza? Liz, muito bom, e eu queria entrar numa seara aqui, que é a seara de vendas. Boa. E a minha pergunta para você é, a gente falou dessas duas aí, né, mas não só delas, mas uma das coisas que a gente vê é a dificuldade de empresas terem essa cultura de resultado. Muitas vezes eu chego em empresas onde os vendedores estão acostumados a não bater meta e tá tudo certo. E não acontece nada com o cara, e continua, e nesse mês vamos tentar novamente, e por aí vai. E se você pudesse, né, dar uma dica, alguma coisa que você possa falar para o empresário que está aí do outro lado, para ele construir uma cultura que vende, o que esse cara pode fazer no negócio dele? Eu vou falar de maneira objetiva e talvez dure e direta e depois eu humanizo, mas não flexibiliza dados e números. Não flexibiliza. O número e o dado do resultado é esse. E ele precisa ser apresentado da maneira como ele é. Não é que as pessoas não tenham que ter chances de tentar, treina essa pessoa, mas tem consciência de que você fez tudo o que você podia fazer e ofereceu para essa pessoa, seja nas vendas ou seja qualquer outro resultado que a empresa tenha que dar, você ofereceu tudo para ela chegar nesse lugar. Se ela não chegou, não flexibiliza demais. A cultura da permissividade ou da exceção, eu tenho uma frase para mim que é: abriu a exceção, pode esperar. Espere só qual é o problema que vai dar. Ah, Liz, mas tem que ser muito rígido, muito inflexível, muito... Não, você pode abrir exceções, óbvio, o mundo não é tão rígido dessa forma. Só arque com a consequência. E espere a consequência e arque, porque ela vai vir, é impossível não ter. Então, se eu flexibilizo muito os números, resultados, dados, gestão de desempenho, número de vendas, se eu flexibilizo demais e eu torno isso muito comum, não, mas na próxima vai dar certo. Não, tá, mas ok, tá fazendo alguma coisa para dar certo? Você como gestor, tá treinando, desenvolveu ali um PDI, um plano de desenvolvimento individual para essa pessoa, você capacitou outra. Liz, já fiz tudo que eu podia fazer. E o que é que essa pessoa tá fazendo na tua empresa? Você tá sendo agressivo, inclusive, com ela. Porque você tá cobrando o tempo todo de quem você já percebeu que não vai entregar.
Libera essa pessoa, deixa ela encontrar um lugar de trabalho que seja mais confortável para ela. Promove pro mercado. Promove pro mercado. E aí para de ter o desgaste, você fica forçando, é como se eu estivesse forçando que uma jarra de água tivesse suco de laranja. Não tem suco de laranja, isso é um fato. É água. Ou você se adapta a beber água, ou então você se adapta a não quero essa jarra, não é esse resultado que eu quero outra coisa. E aí eu vejo muito a gente não tem uma cultura, ou demite demais a qualquer... Vai, demite, já manda embora. A gente fala que contrata devagar e demite rápido. Mas também eu preciso ter muita certeza de que eu fiz tudo para essa pessoa se desenvolver. Se eu não fizer isso, eu dou um tiro no pé e aí eu passo a ter uma cultura do medo. As pessoas têm medo, ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso fazer nada, não, e não do desenvolvimento. Mas também segurar uma pessoa durante muito tempo, ou um setor que não dá resultado, é difícil porque muita gente não tem o número do resultado. Assim, o que é o resultado? As vendas talvez sejam um dos setores mais fáceis, porque tem números muito claros. Mas quais são os resultados que um setor administrativo vai me dar? Se você não tiver esse indicador, você não consegue fazer nem a gestão da produtividade, nem o fit cultural. E aí você segura uma pessoa que está acabando com o clima do teu negócio ou está dificultando toda a geração de sustentabilidade desse negócio porque simplesmente você não sabe os critérios para demitir. Aí quando você demite é porque você já está estressado, assim, eu não aguento mais, eu não... Aí o clima já está ruim, então... Vendas, números, não flexibiliza, não deixa muito esse número se estender. Eu já vou avisando para você que está assistindo o episódio completo que essa resposta vai virar corte. Porque eu preciso que isso chegue a mais pessoas. Que resposta necessária, gente. Pessoal, a gente precisa desenvolver pessoas, a gente precisa dar a chance a elas. Eu brinco, né, com os mais próximos, agora vocês todos vão ser os mais próximos, que é a lei dos 4 T's, né? Que é treina, troca. Então, eu preciso dar as chances, eu preciso qualificar, eu preciso ter mais... É aquela coisa, você dorme com a consciência tranquila, bota a cabeça no travesseiro que fez tudo que podia fazer por aquela pessoa, uma hora a gente precisa mudar. E é claro que eu chego em muitas empresas que é exatamente isso, eu não dou tempo para a curva de aprendizagem se manifestar. Então, tem negócio que o processo de venda ele é um pouco mais complexo e a curva de aprendizagem também, porque para eu dominar o produto eu demoro um pouco mais de tempo. Para eu entender as etapas do funil também, dominar essas etapas desse funil também demanda um pouco mais de tempo. Às vezes o cara vem de um mercado diferente, que o processo de venda era mais simples, ele vem para um processo de venda consultivo mais complexo, vai ter que aprender mais técnica, mais coisas. A sondagem ela precisa de mais perguntas, o cara não está habituado àquilo dali, precisa construir uma apresentação de proposta mais robusta, com mais gatilhos, e esse cara não foi treinado para nada disso. Então, às vezes eu quero cobrar e exigir de uma pessoa um conhecimento que eu nem dei para ele. E ter esse processo sendo cumprido, né? Eu fiz um bom processo seletivo, eu fiz um processo de onboarding com esse cara decente, né? Então eu dei o tempo de maturação, eu dei feedbacks para esse cara, mas não, o que a gente chega nas empresas cola no fulano ali e que ele vai te ensinar, ele vai te dizer como é, aí o cara não aprende, pega o feedback com outro colaborador que treinou sem nenhuma orientação ou estratégia para que isso acontecesse, então é fadado ao fracasso. Isso mesmo. Então, ter esses movimentos é fundamental. Liz, tinha muito mais perguntas para eu fazer aqui, mas a gente está chegando na nossa reta final. E eu queria ir para nossas rapidinhas aqui da reta final, tá? Vai. Então, para a gente ajudar, você até já deu um spoiler, falou sobre gestão da manhã, mas um livro sobre cultura é essencial para o empresário que está do outro lado. Clima e cultura organizacional. É um livrinho da capa amarela, um autor chamado Fernando. Eu acho que é imprescindível, inclusive, para entender como muitos dos comportamentos que envolvem cultura vão prejudicar o clima. Saber a diferença disso é extremamente necessário para saber qual é a atitude que vai ser tomada. Uma palavra que define a cultura forte. Resultado. Boa. Resultado. Uma dica para manter uma equipe motivada. Atração, atrair. Tem que ter atração. Joia. Qual o papel do feedback na cultura organizacional? Orientar, nortear, bússola. Norte. Sem feedback, eu não sei se eu tô indo bem. Boa. Como é que qual é o valor inegociável da Liber? Transparência.
Transparência, Isso, muito a gente bem. coloca em todas. Com o cliente, com o colaborador, entre a gente, em tudo que a gente for fazer. Tem que ter transparência. Maior mentor da vida da Liz. Ai, meu pai. Maior lição que ele lhe deu. As pessoas valem investir nelas. Pessoas. Meu pai é extremamente relacionável. Meu pai é da área do comércio, é empresário, é vendedor, para mim, uma das pessoas que mais me mostrou que vale a pena se relacionar e investir em pessoas. Ele acredita piamente em todas as pessoas e que elas são capazes de tudo que elas quiserem. Se a Liz pudesse voltar no tempo e falar com a Liz lá de 10, 15 anos atrás, o que ela diria para ela sabendo que ela sabe hoje? Não flexibiliza valores organizacionais. Não toma decisões flexibilizando os valores organizacionais. Muito bom. E o que é que uma série ou um filme... Ah, e essa é boa, porque que tem uma bem alta. Uma série muito importante, mas que vai ser, assim, vai mexer com todo mundo, é a Ruptura. Ruptura é o nome da série, tá? Acho que na Apple TV. Uhum. Muito, muito interessante, vale a pena. E um filme bem conhecido, Diabo Veste Prada, é um filme perfeito, é uma aula sobre cultura e clima organizacional. E é um filme super gostoso de ver, mas tem que olhar, tem que assistir com um olhar de cultura. Boa. Liz, se você tivesse um story, né, 1 minuto para impactar e soubesse que esse story ia chegar aos celulares de todas as pessoas do mundo, qual o recado que você gostaria de deixar para as pessoas? É muito importante que a gente tenha claro onde é que a gente quer ir, o que a gente está fazendo e o que é que pra gente é inegociável. Se eu não souber disso, eu vou rodar em vários lugares, em várias estratégias, e eu não vou sair do lugar, e a frustração, ela vai me encontrar. Então, pra gente não se frustrar, ter muita clareza de pra onde eu vou, qual é o meu objetivo de vida e de empresa, e quais são os meus valores inegociáveis, é imprescindível para encontrar sabedoria e felicidade. Aí sim, hein? Liz, minha amiga, foi um prazer. Eu conversaria horas sobre esse assunto o papo fluiu foi muito mais leve do que eu imaginei que seria. Foi tema fantástico. Quente desse, né? Podia ser que tivesse ali uma demais. questão mais delicada. Ai, foi ótimo. Muito bom falar de cultura. E aí, nenhum convidado sai daqui do podcast de mãos abanando. Eu queria deixar esse presente para você. Uma lembra, claro. Sou curiosa, fica à vontade. Logo. Ai, que legal. Vai tudo a ver com a minha cultura, Liz, né? A minha cultura da minha família é tomar café. Eu adoro café, eu adoro canecas. Eu faço coleções de canecas. Olha aí que ótimo. Aí sim, podcast. Sua história nos inspira. Que coisa linda. Obrigada, Lucas. Amei. Tá na minha coleção. Vou tomar café lá na empresa com ela. Muito bem. Não esqueça de marcar o Sim Podcast. Já nunca. Liz, como é que o pessoal faz para te encontrar e encontrar a Liber nas redes sociais? @Liber Gestão de Pessoas é o nosso Instagram e o meu @Listamila, que pra quem não conhece, o meu nome é Listamila Souza, mas a maioria das pessoas me chama de Liz e é assim que a minha identidade vai se encontrando, mas @Listamila é o meu Instagram, Liber Gestão de Pessoas. Pode ser só o nome que não tem outra. Não tem outra, não tem. Decorou meu nome. Quem ouvir falar vai pensar em mim, provavelmente. Boa, galera. Então você que ainda não conhecia nem a Liz, nem a Liber, agora conhece, segue lá o perfil delas, as meninas, a Karen. Forte abraço, Karen. Um carinho enorme por ela também. E acredito, confio muito no trabalho das meninas. Faz um trabalho muito consistente, muito sério. Vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais, tá? Esse episódio teve o patrocínio da Golden Cloud, da 2P Treinamentos e o apoio da HubX Studio. Não esquece, toda terça-feira, a partir das 8 da noite, a gente tem um episódio novo para vocês. E esse é o primeiro de uma série de episódios que a gente vai fazer sobre gente e gestão. Fica aqui com a gente, toda semana um episódio novo para você. Me segue lá, @LucasVieira2P e o nosso canal de cortes no Instagram, @IC_podcast. Vamos crescer junto, fica aqui com a gente, vamos para cima.